Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em João capítulo 5. João capítulo 5. João capítulo 5, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 15. Amém? Tem João aí na sua Bíblia? Amém. Aliás, tem 4, né? Tem o Evangelho, tem as 3 epístolas. Eu posso até trazer um quinto, se você quiser, que é o Apocalipse. Né? Apocalipse de João. O Apocalipse do Senhor Jesus Cristo. A cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia, em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Pai, abençoa-nos com a tua mensagem nesta manhã, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, diferente de outros evangelhos, o evangelho escrito por João não é um evangelho que relata vários e vários milagres do Senhor Jesus. Mas uma coisa que o evangelho de João faz, e faz muito bem, melhor do que todos os outros, é relatar os poucos milagres que aqui estão presentes. Ele relata de uma forma como nenhum outro evangelho relata. A natureza de detalhes, a natureza de circunstâncias que cercam a história. João, ele era expert não só no campo teológico, pois ele era o primeiro e talvez único evangelista teólogo naquele tempo, mas ele também traz para nós os detalhes e as riquezas de cada uma dessas histórias. E nessa história especificamente, eu preciso, antes de iniciar, dar 3 explicações aos irmãos. E João não se preocupou em dar essas explicações, até mesmo porque ele não estava escrevendo para nós no século XXI, ele estava escrevendo para aqueles próximos do seu tempo e que entenderiam perfeitamente o que ele estava querendo dizer quando ele se utilizou dessa narrativa. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos entender que festa é essa que os judeus iriam participar. Que festa é essa que João narra aqui, mas não diz qual era a festa. Mas há uma explicação anterior a esta.
como está registrado lá no próprio Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13, quando Jesus vai a Jerusalém, a Páscoa já estava próxima. Estava ali alguns dias do povo judeu comemorar a Páscoa. Então passou o capítulo 2, passaram-se as histórias do capítulo 3, as histórias do capítulo 4 e chegamos até o capítulo 5. Então, muito provavelmente, a Páscoa já havia passado, ficou lá atrás e estávamos aqui provavelmente a 50 dias após a comemoração da Páscoa judaica. E havia uma festa, meus irmãos, que era comemorada em Jerusalém 50 dias depois da comemoração da Páscoa, que na nossa língua é chamada Festa das Semanas. Mas em Jerusalém, para judeu, era a festa do Shavuot, a festa das semanas que passaram da Páscoa. O povo comemorava. Eu não vou aqui entrar em detalhes do que significa a festa, porque para nós nesse momento não é importante. Mas muito provavelmente era então a festa do Shavuot ou a festa das semanas que eles estavam comemorando. Segunda informação, meus irmãos, que João não nos traz no texto, é em relação à porta das ovelhas. Porta das ovelhas era uma porta que existia dentre tantas outras portas em Jerusalém. Era a porta em que os animais entravam para serem sacrificados no templo. Então, todas as vezes que os peregrinos levavam animais para serem sacrificados no templo, eles não podiam entrar por nenhuma das outras portas de Jerusalém. Eles só podiam entrar por uma única porta, que era a porta das ovelhas. Ali, então, entravam todos os animais para serem sacrificados dentro do templo. E uma terceira informação, e talvez essa seja até a mais importante, porque é a que salta aos nossos olhos, em relação ao poço de Betesda. Que poço é esse? Após o cativeiro, quando os remanescentes saíram do cativeiro e retornaram, foi autorizado o retorno deles para Jerusalém, para reconstruírem os muros e o templo de Jerusalém, esses remanescentes resolveram construir em Jerusalém vários poços. Eles ficaram, meus irmãos, tão impactados com o juízo de Deus sobre Israel, levando-os ao cativeiro de aproximadamente 70 anos, que eles resolveram criar poços em Jerusalém para que todas as vezes que eles fossem a festas no templo ou na cidade de Jerusalém, o povo pudesse se banhar nesses poços e fazer uma espécie, entre aspas, de purificação. Então o poço de Betesda é mais um dos poços que foram construídos ao redor do templo, em alguns outros lugares da cidade de Jerusalém, para que o povo peregrino que chegasse à cidade pudesse então passar por aqueles poços e pudesse então levar os seus sacrifícios até os sacerdotes do templo, para os sacrifícios serem então ali entregues ao Senhor de forma aceitável, porque quem está entregando já passou pelas águas, tomou um banho, foi purificado. Era como se fosse, meus irmãos, um ritual de batismo. Eram vários poços que existiam ali naquele lugar. E por último, não poderia deixar de fora, tão importante explicação, o texto nos diz, meus irmãos, que de vez em quando aparecia um anjo ali em determinado tempo, né? O anjo ia ali e movimentava as águas, e o primeiro que mergulhasse estava o quê? Curado. Isso é o que o texto nos diz. Mas percebam, meus irmãos, que o versículo 4, que é o versículo de onde vem esta informação, ele está todo entre quê? Entre colchetes. O que isso tem um significado? Qual é o significado? O significado é que esse texto era um texto que não estava nos originais, não estava registrado nos originais. Mas colocaram esse pequeno versículo aqui no texto, enxertaram esse versículo no texto, e não estou dizendo que é errado não, meus irmãos, estou dizendo que alguém colocou este texto aqui para explicar por que na festa das semanas, no Shavuot, aquele poço de Betesda ficava cheio de paralíticos, de coxos, de cegos, de surdos, de mudos.
Por que ficava? Porque havia uma crendice, uma tradição judaica de que nessa festa o anjo passava ali, movia as águas e o primeiro que mergulhasse estava salvo, estava curado da sua enfermidade. Então temos aqui 4 informações necessárias para a gente entender aqui por que aquele paralítico estava ali. Por que aquele homem, ano após ano, chegava ali e precisava de alguém que, assim que a água viesse a ser agitada, abstratamente, de forma abstrata, ele viesse a mergulhar e fosse curado. Uma festa, um poço de purificação de todo o povo, uma porta por onde os sacrifícios entravam para serem sacrificados no templo, e por último uma história que era uma crença popular de que o anjo, sempre na festa das semanas, o anjo passava ali e movimentava as águas do poço de Betesda, e o primeiro que entrasse estava curado. Dito isso, meus irmãos, podemos então partir agora efetivamente para aquilo que o texto traz para nós de ensino, pois é uma história que, como tantas outras registradas nos outros evangelhos, traz a nós uma certeza de que Jesus exerceu o ministério de cura e que Jesus ainda, meus irmãos, exerce o ministério de cura, porque Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele cura, ele sara, ele restabelece a nossa saúde. E podemos nesse texto aprender 3 coisas importantes, meus irmãos, para as nossas vidas e que João, de uma forma bem explicada, de uma forma bem sagaz, ele traz como informação para nós. É só extrairmos do que ele diz essa informação. Em primeiro lugar, o pecado, meus irmãos, trouxe miséria para a alma do homem. E essa informação, ela não podia passar desapercebida. Olha o que diz no versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. João podia simplesmente dizer, havia ali um homem enfermo há alguns anos. Mas João fez questão de dizer, olha, não são 5 anos, nem 10 anos. Esse homem está sofrendo por 38 anos. Ele não nos diz quantos anos esse homem tem. Mas imagine se esse homem tivesse ali por volta dos seus 50 anos de idade. Então, desde os 12 anos ele estava sofrendo. Vamos supor que ele tivesse 40, então desde praticamente nascido que ele sofria dessa enfermidade. 38 anos, meus irmãos, sofrendo com uma enfermidade. Mas mesmo assim, ano após ano, aquele homem alimentava o seu coração com a esperança de que ele, se ele estivesse ali, no horário certo, diante do poço de Betesda, e o anjo passasse, movimentasse as águas, ele conseguisse alguém que desse um empurrãozinho para ele cair dentro do poço, ele seria curado. Vamos imaginar que ele estivesse todo ano, na festa das semanas, peregrinando até Jerusalém, por uns 15 anos, já seria bastante tempo. Vamos supor uns 20 anos que aquele homem frequentava aquele poço ali e tentava fazer com que alguém o jogasse dentro do poço quando as águas viessem a ser movimentadas. Passou, meus irmãos, vários anos da sua vida visitando o poço de Betesda e sem sucesso nenhum. Que homem com esperança, né? Esse era o esperançoso cabeça dura. Ele continuava e mesmo, como ele mesmo diz para Cristo, eu não tenho nenhum amigo, eu não tenho um familiar, eu não tenho ninguém, Senhor, que possa me empurrar para dentro desse poço. Aí quando eu chego aqui, o anjo movimenta a água, o primeiro já pulou. O texto diz, meus irmãos, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Não tinha 10 pessoas ali. Quando as escrituras falam em multidão, falam em mais de 100. Então imagine ali 500, 1000 pessoas em volta daquele poço, uma empurrando a outra. Uma querendo ficar, já viu aquele pessoal que vai para show
E eles madrugam, passam a madrugada toda na porta do estádio. Quando abre a porta do estádio, né? Você só vê o drone filmando lá o pessoal correndo assim pelo meio do campo, até ser o primeiro, para estar lá na ponta, para ver o cantor, a cantora lá de pertinho, né? Era a mesma coisa. Estavam todos ali, um ao lado do outro, um apertado junto com o outro, esperando ali um vento passar e a água movimentar para dar o primeiro. Imagina quantos mergulhavam juntos. Como é que o anjo ia saber quem foi o primeiro ou o segundo? Era muita gente mergulhando junto ao mesmo tempo ali. Mas não é isso que importa, meus irmãos. O que importa em primeiro lugar é que esse homem era um homem que tinha fé. Ele não tinha fé em quem ele deveria ter, ele tinha fé nas águas do poço. Ele tinha fé no mergulho. Esses casos, meus irmãos, de enfermidade que a Bíblia nos relata, principalmente no Novo Testamento, com as curas do Senhor Jesus, são para nós lembrança do quanto o pecado nos tornou frágeis, limitados, suscetíveis a tudo nessa vida. Não adianta, queira ou não queira, você um dia vai acordar de manhã com dor de garganta. Queira ou não queira, em determinado momento você vai sentir uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Queira ou não queira, alguma hora o seu ciático vai dar sinal. Ou o seu joelho vai dizer para você, me ajuda. Não tem jeito, meus irmãos, e tudo isso oriundo de quê? Oriundo do Adão, que pecou. As Escrituras não dizem para nós se nós teríamos enfermidade, se tudo permanecesse como Deus criou. Ela não diz. Mas ela também não diz que teríamos. Então nós supomos que as enfermidades são oriundas de quê? Da natureza caída do homem. Fruto da própria natureza que se rebelou contra a humanidade, e a própria natureza traz quantas e quantas doenças para nós, meus irmãos. O pecado, queridos, é a causa de todos os males do mundo. Porque Deus não criou o homem para ele ser enfermo. Deus não criou o homem para a dor. Deus não criou o homem para o sofrimento. Deus não criou o homem, meus irmãos, para tudo isso de ruim que nos acontece. Muito pelo contrário. Tudo de ruim deste mundo, inclusive as enfermidades, é fruto da queda do homem. E nós precisamos entender esse contexto. Quantos brincam quando falamos em pecado? Quantos, meus irmãos, até mesmo aqueles que estão há anos na igreja, não entendem o estrago que o pecado causou na humanidade? Ao pecarem, Adão e Eva foram condenados à morte, e juntamente com eles toda a humanidade. A vida saudável do Éden, meus irmãos, foi substituída pela vida enferma na terra. Toda a saúde que Adão e Eva tinham ali no jardim foi substituída por enfermidades em nossa vida aqui na terra. O homem passou, a partir do pecado, a ser afetado corporalmente pelo passar dos anos. Passou a estar suscetível ao passar do tempo. Como dizia lá o poeta Cazuza, né? O tempo não para, né? O tempo não para, meus irmãos. Pelo contrário, a cada dia ele está mais remido, a cada dia ele voa mais. A cada dia as coisas acontecem de forma mais rápida. O pecado, portanto, ele é o inimigo da nossa saúde. Ele é o inimigo da nossa estabilidade emocional. Ele é o inimigo do nosso vigor corporal. O pecado destruiu qualquer possibilidade de vida sã. Você pode fazer academia, você pode ir no melhor nutricionista, você pode fazer plástica, pode fazer o que você quiser, mas um dia vai adoecer, cair de cama e vai morrer. Não há elixir da juventude, não há elixir para uma vida eterna, não há elixir para viver para sempre aqui. Pode,
pode congelar corpos por aí, igual muitos querem fazer, né? E daqui a 100 anos vão lá e acordam a pessoa lá. Podem fazer o que quiser. Nada é capaz de parar a força do tempo. E tudo isso, meus irmãos, por causa do pecado. E vocês vão entender por que eu estou falando disso. Em segundo lugar, meus irmãos, as águas do poço não são nossa primeira nem nossa última oportunidade. As águas daquele poço não era nem a primeira nem a última oportunidade daquele paralítico. Ele não sabia que ele teria uma outra oportunidade além daquela do poço. Mas nós, que lemos o texto, entendemos, nós já sabemos. Imaginem, queridos, o quanto Jesus se compadeceu daquele homem. Um homem sozinho, indefeso, um homem que ninguém ajudava a entrar naquele tanque, um homem que não tinha amigo, um homem que não tinha parentes. O homem responde no versículo 7 a Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem está dizendo: ninguém me ajuda. Não há só um homem aqui ao meu lado que se compadeça de mim, me pegue no colo e me jogue nesse poço, ainda que eu não fique curado, mas eu não vejo à minha volta a bondade humana. Eu vejo à minha volta, Senhor, é cada um pensando em si. Quando a água é agitada, todo mundo mergulha. Eles não olham quem está em pior condição. Naquele tempo não existia a lei, né? As leis do privilégio, né? Do mais idoso, do mais enfermo. Quem achasse que merecia tamanha graça de ser curado, pulava naquele poço. E ainda que alguém ao seu lado estivesse pior do que você, as pessoas não estavam nem aí. Mas olha que maravilha, meus irmãos. Na verdade, a sua última chance não era o poço. A sua última chance acabara de chegar diante dos seus olhos. Aquele homem nem fazia ideia de quem era aquele a quem ele chama de Senhor e está ali conversando, falando com ele. Ele nem sabia quem era aquele homem. A esperança daquele homem estava na suposta agitação das águas daquele tanque. Aquele tanque, para ele, era o seu último remédio. Era a sua última fonte de cura. Era como um copo de água em cima da televisão e aquela reza forte, né? Era como aquela toalhinha que foi para o monte, lá foi orada, e agora é só você passar uma enfermidade que você vai ser curado. O poço de Betesda, meus irmãos, era como a água que veio de Israel, que você pode beber e vai estar curado de todas as suas enfermidades. Não há nada de novo debaixo do sol, meus irmãos. Não há nenhuma ideia nova debaixo do sol. Quantos, meus irmãos, quantos enfermos que nessa hora só confiam nos poços de Betesda. Quantas pessoas no mundo, meus irmãos, estão enfermos e só confiam nos tratamentos caros e revolucionários, só confiam nos hospitais com especialidades para a sua enfermidade, só confiam naquele tratamento natural e diferenciado. Quantos, meus irmãos, têm vivido uma vida de poço de Betesda? Quantos estão diante do poço de Betesda, esperando um mergulho para ser curado? Talvez você tenha alguém assim na sua família. Talvez você tenha alguém assim dentro da sua própria casa. Imagina, queridos, quantos estavam ali naquele momento. Mas repare, os olhos de Cristo não contemplaram a multidão de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos. Os olhos de Jesus contemplaram aquele paralítico. Os olhos de Jesus estavam voltados para aquele homem. O profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 18, diz que Deus tem prazer na misericórdia. Graças a Deus, né? O que seria de nós sem a sua misericórdia? A misericórdia de Jesus, meus irmãos, é ilimitada, ela é, inclusive, indecifrável, ela é misteriosa, porque quantos estavam ali que também precisavam da cura de Cristo, mas ele olhou para o paralítico, que há 38 anos estava enfermo. Talvez tivessem pessoas ali com 50 anos. Talvez tivessem pessoas ali
enfermas de nascença. Mas Jesus olhou para aquele homem. Jesus viu a aflição no coração daquele homem, se compadeceu daquele homem e lhe ofereceu a cura. Mas aquele homem, meus irmãos, tão ingênuo. Jesus perguntou: quer ser curado? E ele falou do poço. Mas Jesus não tem ninguém. Mas Senhor, não tem ninguém que me lance no poço. Mas Jesus não estava falando do poço. Assim como Jesus falou com a mulher samaritana que a água daquele poço não era nada perto da água que ele poderia dar a ela. Jesus viu aquele homem aflito. Aquele que nos criou, meus irmãos, sem enfermidades, pode nos curar de todas as enfermidades. Jesus fez a mesma coisa, mas de forma invertida, porque quem o buscou foi a mulher do fluxo de sangue. Jesus fez isso também com a sogra de Pedro. Jesus fez isso também com o cego pelo caminho. E Ele também pode fazer com você. Ele também pode curar a sua enfermidade. Seja ela no seu corpo, seja ela na sua alma, na sua mente. Porque Ele sabe, meus irmãos, que passamos por enfermidades porque o pecado nos trouxe enfermidades. Mas Jesus, queridos, venceu o pecado e nos curou para a eternidade. Ele levou sobre si não só os nossos pecados e as nossas iniquidades, mas Ele levou sobre si, como diz Isaías, Ele levou sobre si também as nossas enfermidades. E não só isso, meus irmãos, mas Ele também nos garantiu, na sua própria ressurreição, na sua própria vitória sobre a morte, uma ressurreição futura, cuja transformação corporal nossa não permitirá mais que tenhamos qualquer tipo de enfermidade. O pecado trouxe a enfermidade para o homem. Mas o homem procura, meus irmãos, a sua cura nos poços de Betesda. Mas Jesus é a nossa cura, meus irmãos. Não duvide do ministério de cura de Jesus. Não duvide em um só momento que Ele pode te curar. Portanto, busque a Ele. Tome os remédios, faça os tratamentos, mas em primeiro lugar, busque a Ele. Pois Ele é a principal fonte de cura para aquele que crê, para aquele que o conhece. Não só isso. Em último e terceiro lugar, e talvez o mais importante, que João também sutilmente lançou no texto, que é a verdadeira cura daquele homem. A verdadeira cura daquele homem não foi no corpo, a verdadeira cura daquele homem foi na alma dele. Versículo 14 diz: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vocês acham mesmo, meus irmãos, que Jesus estava se importando única e exclusivamente com a saúde daquele homem? Evidente que não. Ele mesmo vai dizer para os seus discípulos, antes dele voltar para o Pai, que no mundo nós teríamos aflições. E dentro do contexto das aflições estão as enfermidades. A preocupação de Jesus era a obra que a cura faria no coração daquele paralítico. Não simplesmente ele levantar e carregar o seu leito e sair andando. Jesus não estava preocupado com isso, mas Jesus estava preocupado com o resultado da sua cura. E Jesus sabia que ao curá-lo, haveria um resultado na sua alma. Juntamente com a cura do seu corpo, a sua alma também seria curada de todo o mal. Por isso que Jesus fala para ele: olha que tu estás curado, mas não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que é coisa pior? A doença voltar? A paralisia voltar? Não, meus irmãos, coisa pior seria ele perder a sua alma. Essa é a pior doença, a pior enfermidade do homem, é ir para o inferno. O Senhor pode curar as nossas enfermidades.
O Senhor ainda cura as nossas enfermidades, mas, meus irmãos, não há cura maior para o Senhor do que a que Ele traz ao nosso coração. As enfermidades expõem nossa fragilidade. Elas nos lembram, meus irmãos, que a nossa vida é passageira. Nós não viveremos aqui para sempre, embora alguns acham que vão viver aqui para sempre, né? E o incrível é que aquele homem só se aproximou de Jesus por causa da sua enfermidade. Se ele não tivesse enfermo, ele estaria lá na sua casa. Mas por causa da enfermidade, onde ele estava? Diante de Jesus. Ou seja, o milagre, meus irmãos, que Jesus realizou na vida daquele homem, tinha um único e claro objetivo, que João retrata para nós no fim do texto. E o objetivo não era, levanta e anda. Levanta, pega o teu leito e sai andando. Não! O objetivo de Jesus era salvar a alma daquele homem. Era curar a alma daquele homem. Era conduzir aquele homem para o seu reino. Era conduzir aquele homem a uma vida eterna. A mensagem de Jesus aqui é clara, meus irmãos. O pecado poderia levar aquele homem a algo bem pior que uma enfermidade. Seria a morte eterna. Isaías nos apresenta bem esse quadro. O quadro de um Salvador levando sobre si mesmo as nossas enfermidades. Meus queridos, Deus se fez enfermo para nos curar. Ele adoeceu para que fôssemos curados. Ele levou sobre si nossos pecados e enfermidades para que nós nos livrássemos ou fôssemos libertos das nossas enfermidades e pecados. Talvez você esteja passando um momento da sua vida em que você esteja precisando de uma cura no seu corpo, de uma cura na sua alma. Mas pense bem, meu irmão e minha irmã, a maior cura Deus já manifestou na tua vida, que é a tua salvação. O remédio da salvação já foi ministrado sobre nós. O fim a que tinha a cura de Jesus sobre aquele homem era a vida eterna. Era a manifestação da sua graça, do seu milagre, para aquele homem testemunhar que Jesus era de fato o Messias, era o Salvador e curava pessoas, mas também para aquele homem testemunhar que a vida dele, a vida do seu coração mudou a partir da sua cura, porque ele ouviu daquele que o curou: não peques mais, para que você não venha perder a sua vida, para que você não venha a passar por coisa pior. Meus irmãos, Jesus quer curar as nossas enfermidades? Sim. Lógico. Isso não significa que Ele vai curar. Isso está dentro de um propósito divino. Os propósitos de Deus, muitas vezes, para nós, são misteriosos. Nós não conhecemos os seus propósitos. Não conhecemos os seus mistérios. Mas o objetivo maior de Jesus é curar o nosso coração das nossas enfermidades espirituais. E, meus irmãos, como nós somos ainda enfermos espirituais. Quero concluir dizendo aos irmãos, ou relembrando, o pecado, ele é o agente principal das enfermidades. Por causa do pecado, é que o homem passou a ser enfermo. Por causa do pecado, por causa da queda, é que o homem passou a estar suscetível aos males deste mundo. Mas graças a Deus, que a mesma palavra que Jesus ministrou para a mulher samaritana é a mesma que Ele ministra para nós. Nós podemos beber da água da vida. Nós não precisamos ficar desesperados para sermos lançados no poço de Betesda. Nós não precisamos ficar desesperados pelo novo remédio que está para sair e que talvez seja o caminho para a cura da minha enfermidade. Nós não precisamos ficar preocupados se um novo aparelho vai detectar um novo tipo de doença, que talvez eu possa estar com essa doença, mas ninguém consegue descobrir o que eu tenho.
Nós não precisamos, meus irmãos, ficar preocupados com as enfermidades desta vida, porque Jesus já nos tem dado das águas da vida. Ele já nos tem dado o beber das suas águas de descanso, como diz Davi no Salmo 23. E mais do que isso, João nos conduz, no final do texto, a entendermos que muito maior do que a cura física, meus irmãos, é a cura espiritual. Muito maior do que uma cura na nossa carne, no nosso corpo, é a cura do nosso coração. Porque se Deus tivesse uma pergunta a nos fazer, embora Ele nos conheça perfeitamente, mas se Ele tivesse uma pergunta a nos fazer, a pergunta que Ele faria é: como está o seu coração? Aonde está o seu coração? Como anda o seu coração? Em que caminho caminha o seu coração? Essa seria a pergunta, certamente, que Deus nos faria, mesmo conhecendo o nosso coração. Porque Ele quer curar a nossa alma. Ele quer curar a nossa vida espiritual. Ele quer curar, meus irmãos, essa enfermidade, que é a pior das enfermidades na alma do homem, que é o pecado. O pecado é a maior enfermidade. Embora tenha sido vencido por Cristo, tanto no Calvário quanto na sua ressurreição, ainda permanece, meus irmãos, a nos perturbar, a nos atentar todos os dias. E vamos fazer o quê? Mergulhar no poço de Betesda? Vamos buscar das águas que curam, as verdadeiras águas que curam, que é a água do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Senhor, nós queremos Te agradecer. Te agradecer porque a Tua palavra, cada vez que lemos, cada vez que estudamos, cada vez que ouvimos uma pregação, temos a certeza maior de que a Tua palavra tem se cumprido sobre as nossas vidas. Em que pese as dores desta vida, as muitas enfermidades pelas quais já fomos alcançados, ainda assim, Senhor, até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos protegido, até aqui o Senhor tem nos livrado de todos os males. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter trazido em Cristo a cura para a nossa alma, a cura para o nosso coração. Porque a pior das enfermidades era a enfermidade do coração. Mas Cristo nos curou e tem a cada dia nos transformado, tem a cada dia mudado pensamentos, ações, palavras. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque bom é saber que podemos beber das Tuas águas, que podemos beber das Tuas fontes, porque as Tuas fontes são fontes de cura, são fontes de libertação, são fontes para a vida eterna. Obrigado, Senhor, por toda a cura já efetuada em nossa vida. Obrigado, porque Cristo é o verdadeiro remédio para as nossas almas. Se há nesta manhã entre nós, Senhor, alguém que se encontra enfermo, tanto no corpo quanto na sua mente, seja o dia que essa pessoa possa beber das Tuas águas, possa se alimentar dos Teus rios de águas vivas, possa confiar mais em Ti do que nos remédios, possa depositar toda a sua esperança e confiança na Tua palavra, levanta e anda, do que nos remédios, do que nas drogas que são administradas todos os dias. Cura, Senhor, cura toda dor no corpo, cura toda dor na alma, cura toda dor na mente. Trabalha, Deus,
derramando dos teus rios de águas vivas, derramando, Senhor, da tua fonte limpa, pura e santa, trazendo a tua cura, o restabelecimento da saúde do meu irmão e da minha irmã. Podes perguntar aqui, Senhor, queres ser curado? Certamente o que está enfermo vai te responder que sim. Por isso, ó Deus, que ele venha beber da tua fonte nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.